Bom dia a todos. Mais um dia aqui no G365. Hoje um dia muito especial. Todo dia é muito especial, né? Eu acho que essa é a frase que eu começo o dia. Um dia muito especial. Então, cada dia ele é especial e cada dia mais e mais e mais. Porque são pessoas novas, é o propósito se cumprindo. Hoje nós vamos receber a palavra da Pâmela, né? E vocês vão conhecer essa pessoa maravilhosa que a gente conheceu agora há pouco tempo, num grande evento que nós fizemos, e você vai ter o prazer já de deleitar, né, com a palavra dela. Você que está chegando no YouTube, deixe seu like, compartilha, inscreva no canal e também deixe aí seus comentários, que é muito importante para a gente. Se você estiver vendo de manhã, é bom dia, à tarde, boa tarde, e à noite, que será uma boa noite. Muito obrigado por estarem aqui. Pâmela, a palavra é sua, minha amiga, e muito obrigado por estar compartilhando com a gente aqui seu conhecimento, sua história e tudo que você pretende trazer para a gente. Muito obrigado, viu? Pode ficar à vontade. E eu tenho uma alegria muito grande, como eu falei. Esse grupo, com certeza, é uma resposta de oração, é uma resposta de oração, e eu fico muito grata a Deus por existir, né? Grupos, pessoas que se levantam, líderes que se levantam e, e acordam para esse tempo, né? Porque esse é um tempo que precisamos, os bons precisam se levantar, as pessoas, os filhos precisam se levantar, aqueles que são do Senhor precisam se levantar e ter voz. Não é só sobre empreender e crescer financeiramente. Eu acredito muito nisso. Não é sobre isso. É muito mais do que isso. Eu quero iniciar essa conversa falando como eu conheci o movimento e que foi assim extraordinário, foi sobrenatural também. E é igual eu falei, o tema que eu coloquei hoje, você pediu para eu colocar o tema. Você está atento aos sinais? Então, os sinais, eles estão à volta, eles estão em todo momento. Às vezes nós estamos, cada um tem o seu anseio, cada ser humano tem o seu anseio, e todos nós nos colocamos naquela posição. Será que eu estou indo no caminho correto? Será que esse é o caminho certo? Será? Então, mas todo o tempo os sinais estão aí. O Senhor está direcionando o caminho. As coisas vão acontecendo. E a gente tem que estar atento aos sinais. E eu sei que esse é um grupo que está atento aos sinais. Porque a forma como foi, eu fiquei, assim, maravilhada com o testemunho de ontem, com o que ocorreu, com os outros testemunhos também. Cada um tem uma parcela nessa grande construção. E eu fico, assim, muito grata de estar nesse grupo, né? Mas, assim, vamos começar. Como eu conheci o grupo G365? Eu, eu estava na minha casa, né? Eu sou fisioterapeuta, moro aqui em Anápolis, e, como eu falei, né? Eu estava numa semana de campanha, de oração, clamando ao Senhor, pedindo direção de Deus sobre quais caminhos eu deveria conduzir na minha vida. E aí, é, uma pessoa ligou para mim, um DDD diferente, ligou para mim e se apresentou por Osmar. Olá, eu sou Osmar, sou massoterapeuta. Eu sou de Curitiba. Vai ter um grande evento na cidade. Ele se apresentou dessa forma, o Osmar, meu querido. E aí ele apresentou dessa forma e aí foi falando, né, do projeto que ia ter. E a princípio ele me convidou para participar como parceira de um stand, né? E aí explicou lá. E aí sempre quando você participa de eventos assim, a pessoa já vem logo jogando valores, né? Ó, você tem que pagar isso só nessa condição, tal, tal. Isso é comum em eventos. E ele não, ele fez uma proposta diferente. Ele falou assim: olha, você venha, nós estamos fazendo isso, e aí você participa como o seu coração quiser, né, participar. Ele deixou assim, aquela coisa assim, do seu coração. E aquilo me tocou muito, mas ao mesmo tempo a gente fica logo assim.
Gente, mas que conversa estranha é essa, né? Será que isso daí não é algum golpe? As pessoas andam muito desconfiadas, Nilton. As pessoas andam, todo mundo que está escutando, as pessoas andam muito desconfiadas. E aí ele falou depois, né, depois a gente teve uma nova conversa, eu escutei, falei, vou pensar, e passou um tempo. E aí ele estava aproximando do evento, e ele já tinha falado, olha, eu liguei para diversas pessoas. E, e ele falando que estava tentando fazer esse movimento, tal. Aí eu fui para a igreja. Chegando na igreja, eu falei, Senhor, eu gostaria muito de saber, assim, pedi direção do Senhor. Aí lá, a palavra que foi recebida foi algo, não, não, não deixe de agarrar as oportunidades. Oportunidades são como cavalos que passam na sua frente. Uns você pode pegar, outros você não pode pegar nunca mais. E aí eu pensando assim, oportunidades, situação, e a minha oração sobre isso, né? Quais os grupos, os novos movimentos que eu poderia estar entrando? Tenha propósito, porque eu ando em muitos movimentos e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí eu pensando, o que que aconteceu diferente nessa semana? Eu falei a ligação de uma pessoa lá não sabia nem qual era o DDD, mas era um DDD diferente, e isso deve ter alguma coisa. Aí eu retornei para ele, né? E ele, olá, tal, e foi falando novamente sobre o projeto, o Osmar, e detalhando, e falou, Pamela, deixa eu te falar algo. Eu tenho buscado, estou procurando fazer os parceiros aqui, né? Porque nós estamos com uma grande oportunidade lá, nesse espaço do bem-estar, que eu acredito que é um espaço extremamente necessário, e é. As pessoas estão, eu falo que não é mais do que dar atenção. As pessoas estão carentes, olha, de um toque. Tem pessoas, tem até um vídeo que mostra, né, uma moradora de rua recebendo um abraço, ela chora copiosamente. Quantos anos essa mulher às vezes não recebeu um abraço, um toque, um carinho, uma mão especializada ali para tirar uma atenção, um nódulo ali nas costas? E eu falo isso porque o Senhor ministra muito através da minha profissão. E ali foi quando eu falei com ele, pois, Osmar, eu não conheço você, mas o Senhor falou algo sobre você. Dê atenção para essa pessoa. E eu dei aquela atenção para ele e a gente fez uma linda parceria ali. E eu falo mais, lá no próprio evento, pessoa tem um vídeo lá, as pessoas saem, teve um que falou assim, meu Deus do céu, parece que eu fui no céu só de receber esse toque. Então as pessoas foram ministradas ali naquele lugar, foram abençoadas e foram, né, as pessoas chegaram, estavam encolhidas assim, a pessoa não está com tensão, você vê pela a posição dela, ela fica aqui, ó, o ombro quase colando aqui na orelha, de tanta tensão, de tanto estresse, de tanto cortisol elevado. E um corpo, nosso corpo é o templo do Senhor. Então, se você não tiver um corpo abençoado, leve, um toque, uma liberação, coisas simples podem ser feitas ali, né, dentro da nossa especialidade, e as pessoas literalmente têm um bem-estar, têm um renovo, e isso é uma dádiva. E lá nós vivemos isso, né? Colocamos uma TV e lá foi passando, e a gente viu toda aquela parte de ministração final lá nos últimos dias, lá da televisão. E eu falando, o que está acontecendo? É lá dentro, Pamela. Mas eu tinha que estar aqui porque as pessoas precisam do toque aqui. O Osmar é uma pessoa incrível. Eu falei, Deus falou ao meu coração. É um ser humano de um coração extraordinário. Deus vai honrar muito aquele homem ainda. Ouça um só. Deus vai honrar muito aquele homem. Já tem feito. Que eu vi lá na reunião que nós tivemos, onde ele vai. Deus vai honrar em todas as esferas. Deus mostrou isso no meu coração e de fato vai acontecer, porque ele realmente é uma pessoa diferente, generosa. E eu observei nesse grupo essa marca, a generosidade. E isso é algo que agrada o Senhor. E esse é o grupo que eu procuro caminhar também. Essa a rota que eu tenho procurado para a minha vida. Sim, apresentei e falei como é que ocorreu esse encontro lá no G. Como eu conheci o G365, né? Participei de algumas palestras, porque essa semana foi uma semana muito corrida para mim, mas eu cheguei a participar de algumas palestras.
assisti boa parte delas e realmente engloba tudo, engloba tudo. É tudo que as pessoas precisam, porque não é só sobre você caminhar de forma, vou trabalhar meu espiritual, vou trabalhar tem pessoas que focam só na mente, no intelecto. Tem pessoas que focam só no espiritual. Tem pessoas que focam só na mente, né? A questão aliás, do corpo, só treinar, tal, enfim. Mas hoje nós temos vivido que nosso corpo é uma tríade, assim como o Senhor é. Nosso corpo é uma tríade. Nós somos corpo, nós somos a nossa alma, que é a nossa mente, nós somos espírito. Nós somos essas tríades. E nós temos que honrar essa tríade, trabalhar ela de forma completa, porque é assim nós ativamos a nossa identidade. É assim que nós ativamos nossa identidade. Não, mas eu estou aqui no mundo no espiritual e tal, e você não tem cuidado do seu corpo, não tem feito exames, não tem procurado alimentações que venham restaurar esse corpo, beber água corretamente, estar, né, ter bons relacionamentos. A gente pensa que isso não é saúde, mas se você for ver lá na OMS, o que define a saúde são todos esses pontos. Por quê? Porque de fato é. Não é só você se alimentar, se suplementar, e você não ter um momento de oração, você não ter um momento que você pega a palavra de Deus, e minha Bíblia, sempre estou lendo a minha Bíblia, a palavra do Senhor. Você não separa um momento para poder se relacionar com novas pessoas, é uma pessoa extremamente que acha que se você virar a esquina tem um perigo ali para te pegar e ele vai te alcançar, que a palavra de Deus fala sobre isso. Aquilo que você mais teme é algo que vai alcançar a sua vida. Isso é uma verdade. A palavra do Senhor já nos orienta sobre isso. E eu quero me apresentar. Eu sou Pamela Moreira Soares. Estou fisioterapeuta, é uma das minhas funções que o Senhor me colocou. Mas eu sou filha amada do Senhor. Eu conheci ele ainda muito nova, muito jovem, e conheci criança, mas eu sempre fui do Senhor, sempre fui do Senhor. E eu conduzi a minha vida até aqui, dentro da palavra do Senhor. Passei por muitos percalços, porque a vida ela não é perfeita, ela não é linear, ela não é constante. Às vezes nós nos deparamos com situações que a gente não espera. Passei em altos, baixos financeiros, altos financeiros, então eu tenho essa vivência na minha vida. Fiz minha formação em fisioterapia, sou fisioterapeuta e eu sou teóloga também. Por quê? Porque no meu coração, quando criança, eu já tinha colocado, traçado, eu vou ser uma missionária. Porque eu, com uns 10 anos de idade, eu já escrevia para missionários que moravam na África, e uma vez eu recebi um cartão para orar, né, por missionários. Olha como é incrível você investir nas crianças. Meu coração tem focado em missões e propagar o reino de Deus desde criança. Por quê? Porque me ensinaram assim. E assim eu faço desde então. Então eu recebi um cartão de uma missionária, Vera Lúcia Rocha, tenho contato com ela até hoje. E, e lá eu, em vez de estar só orando por aquela pessoa, eu falei, eu quero saber mais sobre ela. E aí naquela época não tinha internet, não tinha, né, Instagram, não tinha nada disso, essas facilidades. E eu falei assim, tem um endereço aqui, vou escrever uma carta. Escrevi uma carta nos meus 10 anos e encaminhei para ela. E aquela missionária disse que, a Vera Lúcia conta, né, mandou vários cartões postais. E desde então, ir para a África se tornou assim, uma coisa, assim, um sonho meu. E a África e poder estar ali com aquele povo, e ela mandava vários cartões postais sobre as regiões, e eu vi aquelas fotos tão belíssimas lá daquele povo. Aí alguns falavam assim, mas lá é muito triste, lá você vê a fome, você vê a tristeza. Eu peguei alguns códigos da África que marcaram a minha vida, porque eu falo que antes eu achava que eu entendia sobre gratidão.
E lá naquele povo eu pude entender qual é o verdadeiro significado de gratidão, de contentamento, de alegria, né? E, e o que, falando sobre a questão da Vera Lúcia, né? Que foi um sinal. Então, assim, eu sempre, na minha vida, eu procuro. Quando algo vem na minha frente, eu entendo, o Senhor está me direcionando para algo. E eu nunca fui feliz em estar atenta aos sinais, meus queridos. Eu nunca fui feliz em alguns momentos da vida, até quando eu achei que que eu fui por um caminho ruim, que eu já passei por depressão, eu tive síndrome do pânico, numa fase da minha vida, e eu achava assim, pronto, acabou, Pamela. Por quê? Porque eu tinha enterrado os meus sonhos num certo momento da minha vida. E ainda assim, essa fase ruim da minha vida foi algo que fez eu conectar com outras pessoas, porque nesse tempo é o tempo que nós mais temos vivido pessoas com problemas de saúde mental e, e eu tenho me conectado com essas pessoas de uma forma tremenda. Mas alinhando a nossa conversa, porque eu tenho história, tenho muita história. Quero conduzir falando sobre a questão de como o Senhor me levou, né, até a África e falar também um pouquinho como o Senhor tem falado ao meu coração sobre alguns movimentos. Como eu falei, eu fui até a África, eu fui por causa de uma dor, como eu falei. A dor que eu senti foi a dor de não poder ter um filho, né? Porque eu era casada e eu não pude ter filhos na época, porque meu ex-marido não poderia me dar filhos. E eu entrei numa caverna. Eu achei assim, pronto, eu não vou poder ter filhos, eu não vou poder mais ser, eu não vou poder, tipo assim, eu sempre sonhei ter uma família, ter filhos, e eu pensava, eu não vou poder é, romper, eu não vou poder ser mais a Pamela. E ali eu fui afundando, porque eu pensei, nunca mais eu vou poder sonhar, porque eu sempre, na minha cabeça, eu tenho filhos. E ali eu pensei, não vou poder mais desenvolver isso. E foi quando, naquele período, Deus conduziu, e eu sempre sonhei em ter uma ONG. Foi assim que eu fui para a África. E eu conectei com uma amiga, e ela falou, Pamela, eu tenho esse desejo também. Porque sempre foi da igreja, eu faço trabalho de assistência social desde meus 15 anos. Sempre. Porque se você vai fazer o vídeo e você não dá algo pro seu próximo, tá errado. Não é só uma palavra. Você chega lá na casa de uma pessoa, a pessoa está com fome, você fala, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, e vai embora. Não é isso. O Senhor, Ele multiplicou os pães, o Senhor, Ele deu recurso, Ele deu alimento, Ele deu não só a palavra, mas Ele deu alimento físico também. E aí eu me com algumas amigas, ainda doente, né, estava recuperando dessa depressão, e aí, lá foi um lugar de cura, né? Nós fundamos uma ONG chamada Pequeninos, que nós fazíamos da igreja, mas às vezes era complicado a gente receber os recursos. Vinha os recursos, mas tinha que passar pela liderança e tal. Eu falei, não, vamos fazer uma ONG que a gente a gente pode fazer bazar, a gente pode fazer os recursos, a gente gera os recursos. E essa ONG hoje completa 9 anos, né? Vai completar agora em janeiro. E através dessa ONG nós viajamos o Brasil inteiro, Brasil e a África, viajamos para outros países também. Lá na África nós tínhamos uma missão de levar uma biblioteca. E fomos um grupo de pessoas e nós doamos todas as nossas bagagens, né? Tínhamos direito a 2 malas e enchemos de livros e levamos. Viajamos só com a bagagem de mão. Uma viagem de 27 dias só com a bagagem de mão. Meus irmãos, é possível. Se a gente focar no Senhor, é possível. E assim, eu falo que eu tenho histórias e histórias lá da África, porque lá Deus ministrou na minha vida. Eu não tinha recursos na época, estava sem recursos financeiros, e o Senhor me levantou, e eu falei assim, eu vou para a África. Em um ano, eu levantei 2 vezes o valor para ir à África. Por que 2 vezes? Porque eu atropelei uma pessoa nesse meio período, e todo o valor que eu tinha para poder ir para a África, eu gastei, né? Eu utilizei do reparo da moto do rapaz, do tratamento, e eu fiz questão de pagar um fisioterapeuta para
ficar com ele até ele ficar em pé. Ai, Pamela, mas ninguém faz isso, não precisa fazer isso. Mas eu, como tenho conhecimento disso, eu entendi que precisava e fiz. E aí foi na hora que eu peguei o recurso todo que eu tinha da viagem, já tinha levantado em 6 meses. E aí o Senhor pegou e falou, não. Aí eu fiquei, meu Deus, mas o Senhor falou para mim que era para eu ir para a África. Como agora aconteceu isso? Falta só pouco, mais de 2 meses para eu ir para lá. E como vai ser isso? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei desacreditada e eu pedi um sinal para o Senhor. Senhor, eu não sou de pedir, eu não sou uma pessoa de pedir dinheiro para ninguém, nunca, tipo assim, é algo que eu falo, Senhor, se o Senhor é por mim, o Senhor vai tocar no coração de alguém, alguma coisa vai acontecer, mas eu não vou chegar na pessoa e falar, olha, me arranja aí um dinheiro, me emprestado, eu não queria que fosse dessa forma, porque eu coloquei na presença do Senhor que tinha que ser ele, porque se ele tinha me dado o sinal para ir, então ele tinha que me dar o sinal para poder me dar o recurso também, né? Já que o recurso que eu tinha levantado com minhas mãos tinha acabado devido àquela situação. E aí eu falei com o Senhor e falei, Senhor, olha, eu tenho condições de levantar esse dinheiro até o final do ano, mas 2 meses não, porque faltavam ainda 6 meses para a viagem. E aí uma amiga falou assim, Pamela, e aí como é que tá os negócios da viagem? Eu não tinha falado nada que eu tava sem recurso. Aí eu falei assim, ué, tá caminhando, né? Tô aqui orando, pedindo direção do Senhor. E aí ela pegou e falou assim, amiga, e eu tinha falado pro Senhor, se alguém vier aqui oferecer o cartão para eu parcelar uma parte da viagem, eu vou entender do Senhor que é para eu ir para essa viagem. E tinha dado muita coisa errada. Então, às vezes acontece, gente. Tem momentos na vida da gente que aquele sonho que você tem, ele pode parecer que está ruindo. Mas aí você tem que tomar a prova dele e pedir a direção e estar atento aos sinais. E foi o que eu fiz. E aí aquela amiga pegou e falou assim, amiga, nunca tinha. Amiga, deixa eu falar, eu estou fazendo a compra da passagem que sai de Portugal para Guiné-Bissau, e para a gente ficar tudo junto, eu vou parcelar a sua viagem aqui, tá bom? Aí depois você vai me passando esse valor. Aí eu falei, e a passagem de Guiné-Bissau para Portugal é o valor menor, porque a mais cara era saindo do Brasil para Portugal. E aí eu parei assim, aí fiquei assim, mas eu pedi um sinal e o senhor me deu, né? Porque ela parcelou a minha passagem. E ali o senhor fez a obra e foi extraordinário, porque eu levantei esse valor em 2 meses, fiz curso, comecei a fazer formações, várias coisas que eu não fazia aconteceram naqueles dias. E aí eu fui até aquele lugar. E eu, eu fiquei assim, muito honrada, porque estar ali na África foi uma realização de um sonho, de quando eu era menina. E quando eu cheguei lá, eu pensei que eu ia ficar muito triste. Mas eu vou falar para vocês, se alguém aqui já teve a experiência de estar lá na África, e às vezes algumas pessoas até questionam e brigam, falam assim, mas para que fazer um trabalho lá na África? Eu falo para vocês, a África tem um código. Ela tem um código que é um lugar que parece ser um lugar de extrema escassez, mas lá você vê o agir de Deus através do nada, porque lá é um lugar extremamente com opressões. A nossa base, a base da nossa formação do nosso país é a cristã, graças a Deus, graças ao catolicismo. E lá não, a base deles é o misticismo, o animismo, a bruxaria, magia negra. Eu falo isso porque eu atendi meu consultório diversas pessoas com magia negra como tratamento de cura, e lá eu fui muito clara. Olha, aqui você só pode entrar se você. Nosso tratamento é outro. Porque eu consagrei o meu consultório para o Senhor. Aliás, toda a minha vida é consagrada para o Senhor, as minhas mãos, os meus atendimentos aqui no Brasil. Eu tenho me colocado diante do Senhor, porque mais do que ganhar milhões, ter clínica, que é algo que vai acontecer na minha vida ainda, eu tive alguns deslizes financeiros, como eu falei para vocês, mas eu estou numa fase de ascensão e de crescimento. Se a sua vida, se a sua condução de vida não for
para o reino, se ela não for direcionada aos sinais do Senhor, se você não tiver essa direção, às vezes vai ter momentos que você vai perder dinheiro. Vou falar isso porque eu perdi. Fui para a África, o pessoal disse, você vai fazer o que na África? Algumas pessoas aqui. Nossa, Deus deve não amar aquele povo. Eu cheguei a ouvir falar isso, você acredita? Deus acho que não ama aquele povo, não, para eles sofrerem tanto. Eu falei, se Deus ama assim, sabe por quê? Porque Deus mandou uma fisioterapeuta que não tinha recurso nenhum, mandou para lá, para atender por 3 semanas. E eu vou falar algo para vocês, meus queridos, coisas extraordinárias aconteceram. Porque eu tenho formações, eu tenho técnicas que tiram a dor das pessoas, mas a reabilitação ela é um processo. Então, tem coisas que não dá para você resolver em 2 semanas. E eu falei para Deus, Senhor, eu tenho só 2 semanas aqui nesse lugar. Eu tenho só 2 semanas nesse lugar. Como é que vai ser? Eu quero que o Senhor catalise minhas mãos. E ali o Senhor me deu a graça de ter um dom de cura para poder abençoar aquele povo. Porque teve pessoas que estavam 7 anos sem, puxando a perna e saiu andando naquele lugar. Para fisioterapia? Também, porque eu estava lá, né? Fui o vaso. Então, assim, a minha palavra aqui hoje para vocês, contando essa história toda, porque eu vou falar para vocês, eu não estava programando falar sobre esse assunto, eu ia falar sobre outro assunto, quando eu parei para pensar ontem, mas Deus conduziu essa palavra até aqui. Vai ter momentos que você tem que estar atento aos sinais, vai ter momentos que você vai parecer que não está ganhando dinheiro. Não é monetariamente favorável. Mas Deus quer que você faça, porque Ele vai abrir portas inimagináveis. E eu falo portas de recurso, porque o nosso maior bem não é só o dinheiro. Nosso maior bem é a gente tirar pessoas dos calabouços, das prisões, dos agrilhões, porque as pessoas andam aprisionadas. O Senhor me levantou, fez eu passar toda a prova que eu passei para até a África, e eu vi literalmente cadeias sendo abertas. Pessoas que estavam há anos sob a opressão de demônios, de entidades que só oprimem eles, para serem restauradas e curadas. E eles viraram para mim, foi você. Eu falei, olha, eu sou fisioterapeuta, mas eu não fiz isso. Quem fez foi o Senhor. Quem fez foi o Rei dos Reis. Foi Jesus. Foi Ele. O Jesus lá de Nazaré que veio aqui à Terra, que morreu numa cruz e que ressuscitou e vai retornar. E está voltando, gente. Está chegando. Está chegando a hora. Então, não fique muito apavorado se o seu caixa, às vezes, não entrar muito dinheiro, tá? Porque eu fui para lá com recursos que eu levantei de um ano inteiro de trabalho. Passei um mês sem trabalhar. E quem é autônomo sabe disso, se você não trabalha, você não tem. E eu vou falar para você, voltei confiando no Senhor. E eu vou falar, no período da pandemia, foi um período que eu mais trabalhei. Eu tive muitos recursos, né? O pessoal fala, 2020 foi horrível, foi o período que eu mais trabalhei. Entrei na casa das pessoas, tem que ter coragem. A gente não sabia nem o que esse vírus poderia fazer, até que ponto poderia fazer contra nós. E o povo, todo mundo desesperado. Eu me vesti, eu falo que me vestia de Minion, né? Que colocava aqueles ipês e entrava na casa das pessoas e com ousadia eu falava, olha, você não vai morrer. Que era isso que as pessoas queriam ouvir. E eu vi muitos pais de família se levantando da cama, mas também atendi muita viúva. Atendi muita viúva, porque os maridos não sobreviveram. Mas graças a Deus, nenhum dos meus pacientes foi a óbito, porque o Senhor estava comigo. Acredito piamente nisso. E o Senhor está com vocês também. Então, esse momento, esse local, esse espaço para poder você ter essa generosidade, eu ter esse espaço aqui é algo de honra. E Deus foi coroando a minha trajetória até aqui, né? Porque eu passei por o processo de divórcio, que foi extremamente difícil. E eu me conectei com um grupo chamado. Esse filtro que eu coloquei que está saindo. Chamado Sabedoria Feminina. E eu tive a honra de escrever um livro com essas mulheres, né? Para a honra e glória do Senhor. E aqui, a Força do Inspirar. E aqui nesse livro eu poderia contar essas histórias que eu estou contando para vocês, mas Deus fez eu lembrar de uma história quando eu era uma menina ainda, de 6 anos, que era para eu ter morrido. Eu entrei dentro num rio de draga e eu literalmente afundei naquele rio.
resumindo um pouco, né, dando um spoiler desse livro. E o Senhor literalmente me tirou do rio, porque eu fiz uma oração, Senhor, me tira daqui. E o Senhor me tirou daquele lugar. E o Senhor, e aí eu esqueci, porque eu lembro que eu saí daquele rio, eu fiz a minha respiração, minha inspiração mais profunda que eu lembro até hoje. Só que eu esqueci, por quê? Porque quando eu cheguei lá na beira do rio, eu pensei, meu Deus, eu vim parar nesse rio porque eu desobedeci minha mãe. Eu não vou falar mais, não vou falar para ninguém o que aconteceu aqui. E foi um milagre que aconteceu na minha vida, porque era para eu ter morrido naquela idade, tão jovem, e o Senhor me tirou daquele fundo, do fundo daquele rio. E aí eu estava no meu quarto para escrever esse livro. Deus fez eu lembrar daquele dia que ele me livrou da morte e me trouxe até aqui. Então, assim, eu não tenho dúvida que a minha vida é preciosa. Eu sou uma filha amada. Eu falo assim, eu me sinto aquelas filhas caçulinha que ficam no colo do papai e tudo que o pai pede, tudo que a menininha pede, o pai dá, eu me sinto essa menina. Porque de fato o Senhor faz isso. E até nos momentos mais difíceis que eu caminhei, que eu achei que eu estava perdida, que eu não tinha, meus sonhos tinham se esvaído do meu olhar, o Senhor ainda estava comigo. Mas me deu uma lição, que tem muitos outros assim. Então, hoje, a minha saga e a minha procura é de acordar e despertar mulheres. Esse tem sido o anseio do meu coração. Tem os meus negócios, tem os meus trabalhos, e o Senhor usa tudo isso como um recurso. Porque a minha missão aqui na Terra é propagar a palavra do Senhor. Então, assim, se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, meus queridos que estão ouvindo, façam isso. O rei está voltando. Os sinais estão aí. Não acho que sua maior saga é o dinheiro, não. Ele vai vir naturalmente. Se você se prontificar, ajudar o máximo de pessoas que você puder, naturalmente os recursos eles vêm. Naturalmente. E eles vêm de várias formas. Eles podem vir através do seu intelecto. E Deus é tão incrível que ele pode fazer cair dinheiro na sua porta, porque ele é Deus. Ele é Deus do maná. Ele é Deus que manteve um povo inteiro ingrato, que só reclamava e murmurava com comida caindo do céu. O que ele não é capaz de fazer por você que está com a identidade ativada, que está com o coração disposto a proclamar esse grande amor. Porque é tão incrível e irresistível o Senhor Jesus e o que ele faz na nossa vida, que se torna o nosso maior anseio, é propagar ele, falar sobre ele e falar do que ele é capaz de fazer. Porque tudo isso foi construído por ele. Nós somos os coautores que ele quer que nós participemos disso. Eu não sei o porquê, essa honra que foi dada a nós, que até os anjos desejam, mas foi dado. E ele é capaz de fazer, até você que está aí, acha que não tem nada, não tem nenhum recurso financeiro, não tem um centavo, ele te leva lá para a África. Ele faz você curar um monte de gente de forma extraordinária. Tinha gente ligando para o outro lado do país, falando, mandando o povo vir. Olha, vem para cá, tem algo extraordinário acontecendo. Tem uma mulher aqui que está tocando no povo e curando todo mundo aqui em Gabo. Só que não foi eu. E eu deixei bem claro lá para eles. E eles, fica mais, Pamela, tá? E eu falei, não, eu não posso ficar. Eu não posso ficar, sabe por quê? Porque o que cura vai ficar aqui com vocês. E eu vou voltar lá para minha cidade, lá para o meu país, porque eu não terminei algo. E tinha muitas coisas para acontecer, como aconteceram aqui no Brasil. E, e hoje eu estou podendo testemunhar sobre isso, porque até então eu não tinha testemunhado sobre essas coisas que aconteceram. Eu não testemunhei. Então eu estou testemunhando. Não é porque eu sou a mais especial, não, tá? Todos vocês são. Todos aqueles que se levantaram, que têm identidade ativada, que entendem sobre a palavra de Deus, sobre o reino, vocês são capazes também. Então, Deus vai usar nos seus negócios, Deus vai usar de qualquer forma. Eu só peço algo. Estejam atentos aos sinais. Entende? Estejam atentos aos sinais, porque eles estão à volta. Eles estão, assim, ó, palpável. E eu falo mais, o mundo espiritual está palpável. Está palpável. E essa palavra que eu gostaria de deixar hoje para vocês, com muito carinho. Amém. Que isso, né?
Sem palavras aqui, tá, Pamela? Sem palavras mesmo. Quando você diz tudo isso, né, a gente vai lembrando de tudo que vem acontecendo, né? Minha vida toda eu sempre fui um homem de muita fé, desde criança, e com grandes sonhos, e sempre Deus foi abrindo os caminhos e fazendo com que meus sonhos acontecessem. No momento que eu criei esse movimento também, era um grande sonho de fazer acontecer o que está acontecendo, tá? É ter generosidade, transformar vidas, não é em busca de dinheiro, não é em busca de recursos, e a gente sabe que qualquer coisa que você faça na sua vida com propósito e transforma a vida de alguém, dinheiro é consequência. Sim, sim, Deus vai te glorificar de alguma forma, né? E não vai deixar você em vão. Mas desde que você, o propósito, seja um propósito real. Que você faça as coisas de coração. Seja verdadeiro. Deixe Deus te usar. Quando Ele te usa, você pode ter certeza que vai vir coisa que você jamais imaginaria. E esse movimento e essas lives nossas acontecem coisas extraordinárias, né? Porque às vezes a gente vem, ou alguém vem com o pensamento de fazer um tema e já muda ali na hora. Isso é o mover, tá? é bom, é. É o mover, não você pensa em falar algo, depois você muda toda a concepção, toda a história, e você traz o seu testemunho, né? Sim. E não importa se o testemunho seja um testemunho de Deus ou um testemunho de um sofrimento que você está passando. Porque às vezes o sofrimento que você está passando, ou que você já passou, ele vai transformar a vida de alguém e não deixar aquela pessoa passar pela mesma coisa. Esses dias para trás teve um testemunho de uma pessoa, uma live nossa, falando sobre uma coisa que ela guardou por 40 anos, basicamente. Nossa, E uau. não vou falar nome, nem vou citar nada, mas assim, foi uma criança que foi abusada pelo pai desde criança, que Nossa. ficava orando para poder não chegar à noite, porque tinha que deitar do lado da pessoa. Isso já passou por aqui. Aí a gente entende que a maior transformação que a gente sente é quando a gente consegue passar o que para as pessoas o que já passou na nossa vida, para que aquilo não possa ocorrer com outras pessoas, né? Toda essa história que você está contando, que é uma história verídica, de tudo que aconteceu na sua vida, de você ter ido para um lugar onde o que mais mostram é a escassez, a fome, mas é um dos povos que você vê mais alegria Mais no alegria. rosto e sorrindo. Eu adoro ver aqueles vídeos africanos das criancinhas dançando, e, pô, aquela dança alegre, e você vê o Eles são sorriso. amorosos demais, Nossa, eles são muito gratos. aquilo Olha, eu vou que. falar até um detalhe que aconteceu lá. No último dia, porque assim, o primeiro dia eles não sabiam o que fisioterapeuta fazia, né? Aí foi uma cozinheira que estava com uma dor na coluna, que até é a cozinheira da escola. Ela estava com a dor na coluna por anos. E aí, no último dia, eu tinha ido no mercado, eu tinha aprendido sobre o dinheiro, quanto que valia, o que cada pessoa ganhava lá para eu entender, né? A gente gosta de entender isso quando vai para um outro país. Aí foi até uma grata surpresa que eu percebi que eu estava bem rica lá e os meninos lá, a gente fez uma festa com as crianças de 3 dias falando de identidade, o assunto era identidade, nós falamos, e lá nós servimos pão com Nutella, pipoca com leitinho, biscoito recheado, algo que eles nunca haviam comido na vida deles. Mas aí essa cozinheira que estava lá, no último dia me deu um presente. Eu não estou nem com ele aqui em casa, mas está na casa da minha irmã. Tem que pegar ele. Ela me deu um tecido e eu tinha ido no mercado, eu sabia quanto que valia aquele tecido, que era um tecido mais nobre. E eu sabia o tanto que ganhava a cozinheira. Ela me deu, paz, meus queridos, ela me deu um presente que equivalia ao salário do mês dela.
Eu até deixei uma oferta lá, pelo amor de Deus, não deixa essa mulher passar fome, porque ela me deu um presente, e ela me dando o presente, aí a missionária lá da ONG falou assim, Pamela, você tem que aceitar, porque é desonra não aceitar o presente. E eu recebi aquele presente com lágrimas, porque eu falei, gente, quem é que... Eu já tratei tantas pessoas aqui no Brasil, né? Minha história na fisioterapia tem 13 anos, e já tirei dor de tanta gente, nunca ninguém pegou o salário do mês e me deu de presente como forma de gratidão. Ela falou, não, o que você fez por mim foi muito. E eu, não, a mulher que mora no chão batido, não tem geladeira, ela não tem nada. E ela fez isso. E eu fiquei assim, muito constrangida. E aí, entendendo sobre gratidão, falei, realmente, eu não sei nada de gratidão, estou aprendendo. Eu estou aprendendo muito Amém. aqui. Nesse momento que a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E você contando a história e o que aconteceu, ensina a gente também, né? Cada dia a gente aprende mais o que que é gratidão, o que que tem que fazer, que a gente precisa dividir, né? Que a soma e a multiplicação, ela vem depois. Sim, ela vem. Então, E é divida o que você real. não tem, mas divida, né? Mas tem que ter coragem, tá? Tem. Eu vou falar, tem que ter coragem. É a marca dos escolhidos, tá, meus queridos? Tem que ter coragem, porque não é fácil, Coragem. não. Né? Eu poderia pensar, meu Deus, eu vou ficar aqui um mês parada. E olha que depois, quando eu voltei, foi bem quando a pandemia começou, que eu cheguei dia 27 de janeiro. Tem uns que até que fica brincando, falando que eu que trouxe o Covid para o Brasil. Eu falei, gente, o Covid já estava rodando aqui fazia tempo já. Fica brincando. Você fala, você que trouxe, porque dessa viagem, Deus foi tão incrível, porque eu pensei, vou retornar para Portugal. Aí, deixa eu olhar aqui pela Itália. E aí, eu sempre sonhei para a Itália. Não tem aquele sonho? Fala assim, nossa, um monte de vontade de conhecer a Itália. Pois o meu retorno pelo Brasil foi pela Itália, porque a passagem estava muito barata. E aí, quando eu vi que a passagem, os detalhes, né? Não precisava, né? Eu já estava realizando o sonho que era ir para a África. Mas Deus é um Deus de detalhes, meus queridos. Olha tanto que Deus é detalhou, tem detalhe. Aí eu peguei e estava pesquisando a viagem saindo por outros países. E pesquisei, eu vou ver pela Itália. Estava muito mais barato. E aí eu pesquisei lá, quanto que será que está a passagem saindo de Lisboa para Milão? Eu paguei R$ 150. Não tem aquela coisa assim, uma promoção assim? Eu paguei É, R$ 150, modificando para o real, foi esse valor. E aí eu falei, isso não é Deus falando assim, filha, vá para a Itália, né? Curtir. E aí eu fui para lá não tava aquele burburinho do Covid que estava ainda na China. E eu vivi dias maravilhosos lá em Milão, passei, usufruí, desfrutei. Aí até alguns falando, como é que você e Deus está consegue ir te honrando. para a África e desfrutar Milão? Porque, gente, ali, eu vou falar, ali você vê a grandiosidade da criatividade humana, que é a criação do Senhor, né? Então eu já associo tudo. Então foi assim, momentos incríveis. E aí, por fim, voltei para o Brasil, e aí foi toda aquela loucura da pandemia que todos já sabem o que aconteceu. E aí eu pensei, meu Deus, se eu tivesse ido em fevereiro, um dia a mais, um dia a menos, eu não teria vivido o que eu vivi. Então, assim, eu sou muito grata por ter esse testemunho abençoado que eu vivi, né, de um sonho que eu tinha que eu queria viver, e Deus me deu o sonho completo, assim, foi muito lindo, mas eu vou voltar lá de novo. Fiz muitos amigos, né, tenho contato até hoje, É e a bom. gente tem comunicado com esse povo lá que são pessoas extraordinárias. Legal. É isso aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa desse dia especial? Doutor Lincoln não tá aí não, né? Acho que ele já saiu. Acabou de entrar de novo. Eu podia É, falar, Nilton? Pode, claro. só vamos ver Prazer. se o doutor Lincoln não tá com horário em cima. E porque ele também é fisioterapeuta, acho que ia ser interessante ele comentar também. Antes. O meu vai ser breve. Prazer, Pamela, tudo bem? Ah, prazer, tudo bem? Tudo. Você falou uma parte de ajudar as pessoas e quando eu entrei na profissão de corretagem, que eu falava para mim mesma que eu não sabia vender, que eu não queria trabalhar como vendedora, e foi um desafio muito grande, foi no período da pandemia.
que eu necessitei começar como autônoma, porque na minha cabeça ainda eu tinha muito aquilo de CLT. E eu tinha acabado de me divorciar, recente, né? E eu falava assim, não, eu tenho que trabalhar de carteira assinada, eu tenho que ter 13º, eu tenho que ter PIS, eu tenho uma filha para criar. E uma amiga pegou e falou assim, eu estava trabalhando como autônoma para uma advogada, e a advogada me pagava um salário, que foi a que fez o meu divórcio, e me deu um emprego, né? Porque eu praticamente implorei para ela aquele emprego, porque eu estava 13 anos sem trabalhar. E ela ficou com muita dó de mim, e eu tenho gratidão, porque ela que me ensinou tudo de novo, que eu tinha esquecido. E ela falou assim: eu posso te pagar só meio salário mínimo. Eu, meu Deus, o que que eu vou fazer com meio salário mínimo dentro dessa casa com uma criança? Por mais que tinha pensão do pai, né? E aí a minha colega falou: não, vamos trabalhar como corretora, a gente ganha muito bem. Enfim, fui. Os 3 primeiros meses eu não vendi nada. Eu estava quase desistindo. E o coach, que se fala coach, que me treinava, ele pôs tanta pressão em mim, falou: você é capaz. E aí ele me dava exemplo de outras pessoas, falava assim: você quer ser assim ou não? Você não vai dar conta. Tipo aquela tropa de elite, pede para sair. Eu sei como é que é esse método. Aí eu falei assim: eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E não desisti. Fiz o curso. Na minha primeira venda, eu falei: nossa senhora, meu Deus, obrigada, obrigada. Uma venda é como se eu tivesse trabalhado o mês inteiro batendo ponto. Eu quero mais, eu quero mais. Fui buscar. E o engraçado é que os meus clientes eram mulheres. Mulheres que tinham acabado de divorciar, mulheres com filhos, mulheres que não tinham lugar para morar. E eu contava um pouco da minha história de vida, que eu tinha passado, não vou chorar, o que eu tinha passado, e ali eu ganhei amigas, eu ganhei muitas amigas, né? Falar assim, é mais fácil você ganhar um amigo, né, vendendo, do que parente ou amigo comprar de você para te ajudar. E o meu gerente falou para mim, falou assim, a gente Tatiana, aquilo que a gente transparece. Então, seus clientes vão ser o seu perfil. Aí eu ri e falei assim, nossa senhora, são todas mulheres divorciadas, separadas, que passaram por algum problema, né? Aí pegou e falou assim, mas então, Deus tocou para você ajudar. E eu trabalho com Exato. Minha Casa Minha Vida, né? Com pessoas que ganham um salário mínimo, e eu fazia daquilo e falei, não, você ganha um salário, mas você dá conta. Você dá conta de pagar, você dá conta, sim, eu vou te ajudar, eu vou te aprovar. As pessoas com restrição no banco, não, não desiste. Há pouco tempo eu fechei venda de cliente de 2 anos atrás. E eu tenho um testemunho dela me agradecendo, você não desistiu de mim. Aí eu falei, não vou desistir. Enquanto eu não ver que você tá na sua casa, que você pegou a chave, eu não vou desistir. E é isso, né? A É gente isso. não entende o propósito de Deus. E É depois isso. do movimento que eu fui, que me tocou, porque me pegou num momento de fragilidade, e eu voltei daí muito grata, muito preenchida, com muitos projetos, muitos planos. E aí eu entendi o que estava acontecendo. Eu passei por tudo que eu tinha passado para poder ajudar mais e mais pessoas. É sobre isso. É sobre isso. É só isso mesmo. Ele te elegeu para poder abençoar, ser abençoadora. Isso traz frutos inimagináveis, né? Não é só sobre, é um recurso tão precioso. Eu falo mesmo aqui, eu falo que eu tenho um network aqui em Anápolis poderoso, porque eu abençoei vidas aqui igual você. A gente não sabe, e aí vai virando uma, sei lá, vai crescendo, é um aglomerado de tanta coisa boa e é maravilhoso. E esse grupo aqui, esse movimento veio para somar isso. E eu tenho certeza que ele vai crescer. Por causa do foco, generosidade, que é É a isso. marca principal do amor. E é sobre isso. Nós estamos aqui para amar, amar o próximo. Amém. Doutor Lincoln, abre o áudio aí. Colega da Pâmela de trabalho, profissão. Pois é, eu vi algumas imagens dele, não tive a oportunidade de conversar ainda. Acho que vai falar alguma coisa aí. Abre o áudio aí, doutor Lincoln. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Deixa eu só aqui para ir para um outro espaço aqui, que o paciente, o cliente está atendendo ali. Então, parabéns aí. É uma satisfação muito grande a gente ouvir, até mesmo outro fisioterapeuta aqui juntamente com a gente, né? Por coincidência, deu certo para mim estar entrando hoje, né? Esses dias tudo aí, tava atendendo 6 horas da manhã, tava meio puxado. Aí hoje, ontem o paciente deu alta e deu certo de estar, né, tá acompanhando vocês aqui. E feliz aí, né, ter mais uma fisioterapeuta aqui junto com a gente. E parabéns pela sua história, né, bem bacana mesmo, a coragem, né, os locais que tem caminhado. Isso é muito importante, é experiência para a gente, né, dentro da área da fisioterapia. Isso não tem preço, né? É Aonde que a verdade. gente caminha, aonde que a gente faz a diferença, né? Ainda mais quando o cliente ele tem aquele reequilíbrio da musculatura, reequilíbrio do corpo, da função, né? Que às vezes o paciente já desistiu de tudo e você está ali para ele, né? Buscando ali, reerguendo, motivando, trazendo uma palavra, né? Ainda mais você, né? Falou bastante da palavra de Deus, isso é muito importante. E eu até cito aqui, eu gosto muito também, estar espiritualmente ativado, porque Necessário. de fato aconteceu já várias coisas na minha vida, dentro da palavra de Deus, e tem dado certo, né? Tem concretizado as coisas, né? Enfim. E eu deixo aqui para vocês a palavra de Tiago, né? Primeiro Tiago. Eu não vou falar ela toda aqui, depois vocês vão lá e ler, reflete lá, né? Busca refletir bem na vida de vocês. Mas é uma palavra muito forte. Toda vez que eu vou ler, a minha esposa até fala assim: Nossa, mas de novo essa palavra, Primeiro Tiago. Mas é porque é uma palavra forte. O livro dele todo ali já Uhum. explica tudo que a gente tem que fazer para mudar a nossa vida, né? Espiritualmente, enfim. Então, parabéns aí mais uma vez e satisfação em conhecer você, né, e por essa história sua de vida. Obrigada. E antes de mais nada, né, quero agradecer aqui pessoalmente novamente ao Newton, né, ao Ale, pela oportunidade lá no G365. Gente, que evento maravilhoso. Sou muito grato. Eu queria muito, até tinha falado para o Ale, né, queria muito estar lá presente todos os dias, mas é complicado aqui a questão da empresa, né? A gente está buscando fechar o ano bem redondinho, né? No azul, mas, cara, sensacional. Eu pude lá estar junto lá com vocês lá um pouco. Gratidão muito forte mesmo, né? Por mais que foi um momento ali que foi rapidinho lá com vocês lá, mas para mim foi eterno. Sabe aquele momento quando você vai no lugar, às vezes é, por exemplo, uma pessoa, né, meio ruim, quando você vai num lugar é muito tempo, né, só que é um tempo pesado, né, um tempo ruim. Agora ali, eu tive pouco tempo, mas eu tive um tempo tão grandioso na minha vida, né, foi um momento tão transformador, né, de estar entregando ali para vocês, né, um pouco da nossa história do Copo da Felicidade, passando um pouco também da fisioterapia, né, enfim, mas para mim foi algo grandioso, de verdade, né, muito obrigado a cada um de vocês. E com Uhum. certeza, esse grupo 3G65 vai bombar, já está bombando, né, um evento maravilhoso daquele, e é só sucesso. E obrigado. Amém. Tamo juntos. Que maravilha. Gente, como é Fábio, que... vou. Ale, agora eu vou dar um tempo para você. É você É, agora. Ei, Ale. que linda a sua história de coragem. A Karine, uma vez, ela deu uma live aqui sobre coragem, e foi, eu achei muito interessante que ela substituiu várias passagens na Bíblia que citava fé pelo termo coragem. Aquilo mexeu muito comigo. E isso que você viveu e testemunhou na sua vida só reforçou ainda mais essa analogia e, e o quanto de verdade que tem nisso, né? A gente também sentiu muito na pele, principalmente no final do processo do nosso movimento para cá, a hora que a gente decidiu realmente dar passos de fé e não ouvir vozes da vozes naturais, vozes humanas, vozes de planilhas, né? Seguir o que o coração nosso estava alinhado. Então a gente entende bem isso, o poder disso. Eu acho que é a base que nos une, que consiste esse movimento, é entregar nesses passos de coragem.
Grandes coisas realmente já estão acontecendo e maiores ainda estão por vir. E eu tenho certeza que enquanto a gente tiver com esse coração e unidade, naturalmente pessoas como você, com essa história, com essa energia, né, com esse incentivo de fé, com esse testemunho, vão se conectar ainda mais, só para reforçar, para validar, para fortalecer e trazer ânimo para o movimento. E a gente está sempre. Uma vez eu falei sobre uma live sobre sinais e ruídos, e você trouxe aqui. Você está ouvindo os sinais, né? E se a sua vida está muito repleta de ruídos, que são vozes de crenças que você carrega, de vozes internas e externas, né? Cheia de distorções, você nunca vai estar atento a esses sinais. Esses sinais refletem a voz do Espírito Santo, né? Aquilo que se você tiver imerso num monte de cara de crenças, você não vai dar ouvido. E ele vai estar falando e vai estar mandando sinais, esses sinais audíveis ou aqueles sinais visuais, emocionais, as pessoas que se aproximam de você, você não vai estar atento. Você vai estar imerso numa rotina e que não vai te permitir ver isso. Então essa sensibilidade a estar atento a esses sinais que você e é um processo de É você um decisão, processo. por exemplo, aquilo que você falou, vamos buscar, tá com a nossa identidade ativada, né? Quem sou eu? Né? Sim, Naquela palestra do pastor Klaus, onde ele fala sobre paternidade, ele pega quatro pilares, né? O primeiro pilar que ele extrai lá do batismo de Jesus, quando Deus fala para ele, este é o meu filho amado. Imagina ele falar, a Pamela é a minha filha amada, o Newton é o meu filho amado. Então você está revelando a sua identidade ali, ó, eu sou filho de quem? Todos nós filhos do Deus Todo-Poderoso, fazemos parte de um reino. Olha o quanto isso revela a nossa identidade, nos tira da escravidão. Isso começa a quebrar tantas mentiras, tantos ruídos e permite a gente estar atento a esses sinais. E aí o segundo passo é isso, né? É a obediência. Cara, beleza, agora eu tô atento aos sinais. Então vamos cair matando em obedecer, não importa a circunstância. Os passos de fé, com coragem. Você foi para a África, nas circunstâncias tudo ia contra. tudo É, ia contra, tudo. pandemia, passagem, recursos financeiros, as circunstâncias tudo ia contra. Se você fosse ligar para isso, né, você ia perder os sinais e ia se curvar para os ruídos novamente, para os temores, para os internos. Então é um exemplo, né, que só mostra o quanto a gente é, tem que continuar mergulhando e aprofundando mais, porque é um mergulho sem fim isso da fé. Você vem um desafio, você Conectar a fala, fonte. Conectar a fonte todos os dias, todos os dias. Porque se perder um dia, você já vai sair. Tem que estar todo dia focado na fonte. Isso aqui é o que nós estamos fazendo. A gente está focado aqui na fonte, né? A gente está falando sobre ele. é, E, e esse testemunho é para que vocês também despertem nisso, né? Como tantos outros testemunhos ativaram em mim também. Muitas coisas boas aqui desse grupo. é isso mesmo. Gratidão, tá, por ter compartilhado com a gente. Trata-se disso todo dia, né? Você vê que as pessoas se emocionam, né? A Tatiana, ela já ativou algo dentro dela e isso faz a gente refletir, isso transforma o nosso dia, isso multiplica. Então, não vamos parar, né? Não, vamos lá. Quem já tiver com o coração tocando para a live de amanhã já se manifesta. Se ninguém manifestar, eu vou correr, hein? Então, maravilha, pessoal. Se quiser falar mais aí, ó.